Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, um abraço carinhoso do seu grande amigo José Wellington Vieira da Costa. Mas, como eu digo, você pode me chamar de Wellington Costa. Um abraço carinhoso, amigos youtubenses, um abraço a todos vocês que me acompanham nessa caminhada, não é isso? Bem, hoje eu estou gravando, já gravei alguns vídeos e continuo gravando sobre reflexão sobre depressão, né? Algumas pessoas andaram me pedindo sobre esse assunto, e é um assunto que eu acho bastante delicado, e eu falei, no momento certo, na hora certa, eu vou falar desse assunto. Então eu escolhi hoje alguns temas, e estou falando, gravando esse vídeo, alguns temas em cima do mesmo assunto, claro, cada tema é cada tema, para as pessoas começarem a ter noção o que é depressão, né? Porque normalmente as pessoas acham que é uma coisa do outro mundo, uma coisa mais difícil do mundo de resolver, deixando bem claro que todo mundo... Peraí, estou arrumando aqui porque o vento está me bagunçando aí. Que todo mundo, ou quase todo mundo, já teve depressão, um dia vai ter, meu grande amigo. Porque depressão, a palavra depressão, ela vem do nome deprimir, né? Deprimir, você está deprimindo, você está apertando alguma coisa para baixo, você está sem fôlego, você está sem domínio de si mesmo, tal, estou adjetivando palavras, tal, né? Você não está conseguindo resolver os seus problemas, você não está conseguindo digerir os seus problemas, está muito difícil você digerir os seus problemas, tal, né? Então, o que é depressão? A depressão, ela é nova, entre aspas. A depressão, ela é mais velha do que andar para frente, entendeu? Porém, no passado, o nome era melancolia. Ah, mas esse modismo agora de depressão. Não é bem modismo. Tem coisa que é modismo mesmo. Nesse caso, eu não considero modismo. É que a partir de 1995, foi considerada, pelo menos no Brasil, não sei lá fora, né? Foi considerada a depressão uma doença. Não? Então, a depressão, a partir de 1995 para cá, pela medicina, foi considerada doença. Tratada como doença, que até então não era. Então, a partir daí, passou, né, a se chamar depressão pela palavra deprimir. Você está deprimido, né? Porque você está melancólico, triste, e deprimido é a mesma coisa, entendeu? O que muda é só de nome, são adjetivos diferentes, né? Então, a depressão, mas hoje realmente é uma coisa absurda, quase todo mundo tem depressão, é verdade, como eu disse, se você não teve, provavelmente você vai ter um dia, não importa o grau. É que depressão, muitas das vezes as pessoas só acham que é depressão quando a pessoa está no bico do urubu, né? A pessoa não está mais conseguindo trabalhar, não está conseguindo mais atinar com nada, a pessoa está muito alterada, não consegue dormir, enfim, quando a coisa chega a um certo grau, é que muitas das vezes os amigos ou a família vai considerar aquilo uma doença. Mas na verdade existe depressão em vários graus. Quem é psicólogo, quem é psiquiatra, naturalmente quando vai tratar de um paciente, ele vai logo analisar qual é o grau de depressão que essa pessoa se encontra. Porque dependendo do grau de depressão, se é um psiquiatra, por exemplo, naturalmente ele vai usar remédio. Não é que o remédio realmente, né? Não é que o remédio realmente resolva o problema, porque em si não existe remédio para a depressão. Mas de repente você não está dormindo, ele vai dar um calmante que você vai dormir, vai dar um calmante que você vai se acalmar um pouco mais e você vai começar a ouvi-lo, o que ele tem a dizer. A ouvir ele como você deve seguir para você se livrar desse espinho que você trouxe para você, desse problema que você trouxe para você. Né? Então o remédio, na verdade, vai ser um paliativo, né? O que vai curar mesmo é a forma que ele vai te ensinar a digerir o problema, como sair do problema, né? Então essa reflexão de hoje é sobre a história de uma bailarina, tá? Não vou colocar o nome aqui, eu já sei a história, já vou falar em cima disso, tá? Então hoje nós vamos refletir, né? A reflexão de... Eu não coloquei 1, 2, 3, 4, 5, porque eu estou gravando alguns vídeos, então estou colocando por letra. Então, peraí, Wellington Costa, não faz besteira. Essa é a reflexão C, que eu vou falar sobre depressão. Essa é a minha própria história, bailarina depois, Wellington Costa, não é agora, tá bom? Então, essa agora eu vou falar de mim mesmo, tá bom? Que assim como todo mundo, eu também já tive depressão e tenho depressão a qualquer momento.
Como eu disse para vocês, o problema da depressão é o grau da depressão e como resolver a depressão. Tá bom? Então hoje eu vou refletir, hoje a minha reflexão nesse vídeo, não nos que eu já gravei, não no que eu vou gravar ainda, é uma reflexão sobre depressão, sobre mim mesmo, para você saber que eu também já tive depressão, que eu também tenho depressão. Entendeu? Ah, você está depressivo? Não, então não estou depressivo não. Estou dizendo que eu também sofro com depressão de vez em quando, já sofri com depressão. E um dos problemas de uma das depressões que eu tive, como eu digo sempre, depressão, se você for querer diagnosticar o seu problema, primeiro você procure o sintoma. O que é que você sente? Né? Dor de cabeça, isso, o que é que você sente? Segundo, qual é a causa do seu problema? O que é que te levou a essa dor de cabeça ou a algo que te angustia, deixa angustiado? E daí vamos chegar ao S de solução. Como resolver esse problema? Como solucionar, como resolver esse problema? Né? Tal. Então, são um tripé. Né? S de sintoma, C de causa e S de você da solução do problema. Ou C de como resolver o problema. Tá, né? Então, se você prescrever isso aí, você vai trabalhar em cima disso. Bom, primeiro já sei que eu tenho dor de cabeça. Por que eu tenho dor de cabeça? Ou então eu não durmo. Por que eu não durmo? Então vamos ser agora aqui para frente um detetive do meu próprio problema. Vamos ser um cão farejador do meu próprio problema até encontrar a causa. O que seria a causa? Vamos falar de mim, por exemplo, agora, do meu problema que eu tive lá atrás, para nós chegarmos a esse um todo, né? Bom, eu tive, quando por volta mais ou menos de uns 10 anos, 8, 10 anos, não lembro precisão, eu fiquei deprimido com o assunto. Quem foi que me causou essa depressão? A minha mãe. Aí você fala assim, ué, tá falando sua mãe é má? Não, minha mãe não é má não, minha mãe é uma mulher maravilhosa. Se todas as mães fossem igual a minha mãe, o mundo inteiro seria maravilhoso. Ué, mas sua mãe é maravilhosa, mas causou depressão. Nem sempre uma mãe causa depressão ao filho porque ela quer. Nem sempre. Ela nem sabe disso. Ela nem sabe disso. E nem interessa ela saber por quê. Nem acuso ela por causa disso. Claro que não. Claro que não. Eu só vou relatar e você vai entender. Quando eu contar a história tal, você vai entender. Entendeu? Que muitas das vezes as mães, ou mesmo os pais em geral, são os causadores da depressão do filho. É verdade. Mas não muitas vezes é porque quer. Existe assunto que eu vou falar hoje, que a mãe tem um certo culpa. Nesse caso da minha mãe não tem culpa nenhuma. Mas a causa de tudo, eu diria que foi a minha mãe. Não que ela tenha culpa, eu vou repetir isso por várias vezes. Minha mãe é uma pessoa fantástica, tem 93 anos, é uma mulher realmente que uma doce mulher, uma doce mãe, uma doce pessoa. Minha mãe é uma pessoa fantástica. Não porque é minha mãe não, diferente da minha mãe, ser minha mãe. Se fosse outra pessoa também seria fantástica também. Mas contando a minha história lá de trás que eu tive, né, esse desatino, né, e isso me causou, até hoje, de vez em quando eu tenho que remoer isso aí, vou falar do assunto, você vai entender. Então, no passado, quando eu tinha essa idade de 8 a 10 anos, não tenho precisão, eu morava numa fazenda, um pequeno sítio, uma fazenda, um pequeno sítio, né? Lá no Nordeste fala na roça, você mora na roça, né? A gente mora numa casa, ninguém mora na roça, você mora numa casa, a pessoa fala que mora na roça, né? É força de expressão, né? Então, e daí, aos domingos, tinha a feira na cidade, mais próxima, né? É uma cidade, acho que ficava distante de uns 3 quilômetros, eu acho, né? Do sítio. E aí, aos domingos, meu pai ia à feira, à cidade, que tinha a feira aos domingos, para fazer as compras da semana, né? Comprar o que precisava, porque algumas coisas já tinha, porque a gente plantava e tal, né? Colhia, mas nem tudo, né? O sal, o açúcar, a carne, algumas coisas, a farinha, claro, no Nordeste com muito farinha, né? Era comprado na feira, né? Aos domingos. E também, aos domingos, era o encontro dos trabalhadores. Meu pai era um trabalhador de roça, um roceiro, né? Que ganhava dinheiro trabalhando para os outros, né? Então, aos domingos, eles se encontravam com os patrões, né? Com os fazendeiros para arrumar serviço, né? Para trabalhar, para receber dinheiro para fazer a feira. Enfim,
Então, aos domingos, meu pai ia à feira. Não vamos prolongar muito o assunto. Aos domingos, meu pai ia à feira, né? Para fazer a feira e trazer tal. E uma das coisas importantes que meu pai trazia aos domingos para nós, que ficava em casa esperando, quando a gente não ia à feira também, junto com meu pai, era doce. Doce, aquilo era a primeira festa. Meu pai tinha que trazer um docinho para cada um, né? Tal. Nem que fosse pequenininho, mas tinha que trazer. E uma outra coisa fascinante era a carne, porque no interior a gente não tinha geladeira. Então a carne era salgada, né? Eu colocava para secar e ali ia, lá no Nordeste chama fritar, aqui chama torrar, né? Lá chama fritar a carne durante a semana, no óleo, na gordura, na banha de porco, tal, por aí afora, tal, né? Só que aos domingos, como a carne chegava fresquinha, o boi era matado do sábado para o domingo, a carne chegava fresquinha, então minha mãe cozinhava a carne, fazia uma carne cozida, do qual minha mãe cozinhava muito bem, né? E a gente não via a hora de chegar aquele momento para a gente almoçar. No interior, Nordeste, o almoço é de 11 horas a meio-dia, né? No domingo, a gente normalmente almoçava 2 horas, 3 horas, por aí, porque meu pai, é o tempo que chega da feira, minha mãe cozinha a carne, demorava um pouco. Nesse domingo em especial que eu estou falando, vou tomar mais uma aguinha aqui, que minha boca está secando. Nesse domingo em especial, meu pai chegou um pouco mais tarde, por volta, acho que umas quase 3 horas ou 3 horas, e quando a gente veio almoçar, já eram as 4 horas da tarde. Isso era um absurdo no interior, se almoçar esse horário. Mas a gente tinha que esperar, porque a gente não tinha mais mistura. E aquele dia era um dia especial, que a gente comia uma carne fresca. Como eu disse, pra gente era muito importante aquela carne fresca naquele domingo e tal. Né? Carne de boi, carne de porco, por aí tal. Então, nesse domingo especial, meu pai comprou uma costela, né? Minha mãe cozinha, hoje já está com idade, já não está mais cozinhando, mas cozinhava muito bem e tal, né? E aquilo leva um tempo para cozinhar no fogo de lenha, né? E tem que ser devagarinho, que é para ficar uma comida gostosa. Então, quando veio ficar pronto, já era 4 horas da tarde. E aí, quando a gente estava almoçando, veja bem, presta atenção que eu estou falando de depressão, certo? O assunto é depressão, estou contando a história para vocês entenderem. Quando nós estávamos almoçando, eu já estava pensando na janta. Porra, eu com a fome danada, né? Eu estava como diz, azul de fome, verde, sei lá, que amarelo, né? Que eu estava de fome, né? Acostumado a almoçar 11 horas, meio-dia, né? Aquela carne super gostosa, uma delícia. Junto com a fome, né? E a carne bem cozida, né? Estava uma delícia, muito bom mesmo. Eu já almoçando, pensando na janta. Eu almoçando, já pensando na janta. Minha mãe me joga um balde de água fria. Minha mãe falou assim, hoje ninguém janta mais, porque já estamos almoçando 4 horas da tarde, não precisa mais jantar. A gente costumava jantar tipo 6 horas da tarde, né? Tipo 6 horas. Ou da noite, sei lá, 6 horas já é noite, né? Mas, né? Tá entre noite, tarde e noite, né? Rapaz, aquilo acabou comigo. Acabou comigo. Minha mãe não sabe que mal ela me fez ali. Eu estava pensando na janta. Minha mãe disse que a gente não ia mais comer. E naquela época, se você falasse não pode, acabou, né? Era assim. Rapaz, quando deu lá pelas 6 horas da tarde, me deu uma fome infernal, tal, 6 horas da noite, sei lá, me deu uma fome infernal, e eu me trepei lá numa janela que tinha, fiquei trepado naquela janela, pensando naquela costela, com vontade de comer a... Aí me deu uma fome infernal, né? Angustiado, a fome vem mesmo, né? E aí, em determinado momento, eu falei, acho que eu vou roubar um pedaço daquela costela. Eu dei a volta pelo lado da casa, tinha uma porta por trás, né? Eu entrei, quando eu mexi na panela, minha mãe falou, opa, ninguém vai mexer aí não. Pronto. Naquele tempo, se você repetisse, você apanhava, né? Não da minha mãe, que minha mãe não batia ninguém, né? Mas do meu pai, né? Opa, minha água gelada acabou, agora sou obrigado a pegar a do litro. Já tomei mais de 1 litro d'água já, por Deus do céu. E aí, né, eu não comi o pedaço de carne. Eu queria jantar, mas se eu comesse um pedaço já me estava satisfeito. Voltei, subi na janela e fiquei lá pensando, remoendo aquilo. Aquilo ficou me fumingando na minha mente. Tentando digerir aquilo que eu não conseguia. Moral da história. Hoje, até hoje, quando eu estou, por exemplo, com vontade de comer alguma coisa que eu não sei o que é e me deixa angustiado e tal, e eu tenho que tentar lembrar o que é, porque enquanto eu não comer aquilo, eu não vou sossegar, nada vai me satisfazer. Se eu tiver que andar quilômetros e quilômetros para comer
aquela comida que um dia eu comi em tal lugar, ou que um dia eu vi em tal lugar, eu tenho que fazer aquilo, porque se eu não fizer aquilo, meu grande amigo, eu vou ter problemas sérios. Isso foi causado isso me causa depressão se eu não comer aquilo que eu estou com vontade de comer. Isso foi causado aonde? Daquela angústia, eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho a menor dúvida disso. Foi ali que nasceu, a nascente dessa depressão que de vez em quando, porque como eu disse, depressão tem vários graus, né? Tem graus que você tem que tomar remédio. Nesse caso, o remédio é eu comer o que eu estou com vontade. Aí eu me acalmo. Pronto, se eu comer aquilo, tal, me acalmo. Um outro dia, eu hoje sou vegetariano e não como comida com sal. Quando eu preciso, eu tomo uma pitadinha de sal, cada pressão, porque nas comidas já tem sódio, né? Então eu não como, porque sal para mim é um veneno. Tudo que é químico, para mim é um veneno. Sal para mim é muito ácido. Então outro dia eu senti vontade de comer, eu não como mais pizza, mas outro dia eu senti vontade de comer uma pizza. E aquela vontade apertando, e apertando, e apertando. E eu falando para mim mesmo, essa pizza tem muito sal, essa pizza tem muito óleo, não vai dar certo. Mas aí eu falei, bom, eu vou ter que comer essa pizza. Aí fui lá na lanchonete, né, e pedi um pedaço de pizza. Só tinha pizza portuguesa, que é a pior para mim, porque ela tem presunto tem muito sal. A que só tem queijo, menos mal, né? Presunto tem muito sal, né? E aí comecei a comer aquela pizza, me deu uma ânsia de vômito por causa do sal, que pra vocês aquilo é normal. Pra mim, aqui tem 1 quilo de sal. Porque eu tô desacostumado com sal, faz anos que eu não como nada com sal. Então, pra mim aquilo tem 1 tonelada de sal. E aquilo começou a inchar na minha boca, começou a me dar ânsia de vômito. Eu falei, mas eu vou comer. Nem que eu tenha que vomitar aqui, mas eu vou comer, que é pra essa vontade não aparecer nunca mais. Aí, não comi tudo, ainda sobrou um pedaço ainda, azeitona nem pensar, né, tal. E aí voltei para o salão, onde eu trabalho, e aí eu fiquei com ânsia de vômito, mas não vomitei não, mas também nunca mais senti vontade. Então, mas se eu não comesse aquela pizza, ia ser pior para mim, porque aquilo, nada ia me servir, Então eu estou refletindo hoje sobre depressão. Qual a causa dessa depressão, que de vez em quando eu ainda tenho ela ainda, de vez em quando ela reaparece? Foi lá naquele dito curso dia de domingo, onde a minha mãe cozinhou uma costela, onde eu almocei, mas eu não jantei. Foi ali que começou o sintoma, é a angústia que me causa, né? E a causa do problema é aquela lá, e a solução do problema, hoje, no caso, nesse sentido, nisso que eu estou falando hoje, comer aquilo que eu estou com vontade. Aí eu me acalmo, senão nada vai me servir, aí eu vou começar a ficar angustiado e depressivo. Então, como eu falei para você, depressão tem várias causas que levam à depressão. Depressão é deprimir, você se travar, seu corpo se trava, sua mente se trava, entendeu? Isso é depressão, quase todo mundo sofre depressão, não importa o grau, nem o nível, tá entendendo? Então, eu fico por aqui com essa que eu gravei, reflexão C, né, que está na letra C, sobre depressão, falando da minha própria história, onde realmente eu tenho que, de vez em quando, digerir, né, esse probleminha que foi causado lá atrás, tá bom? Eu fico por aqui, se você gostou, dá um like, se você gostou, passa para os seus amigos, e eu vou gravar mais assunto ainda sobre depressão ainda.